grande responsabilidade nós temos que falar da palavra de Deus, porque Deus precisa falar primeiro ao nosso coração, para que possamos estar compartilhando aquilo que Deus tem falado. Primeiramente, explicando, trazendo isso, irmãos. Estamos vivendo assim um momento especial na vida da igreja, despertamento para a oração já tem sido colocado através da torre de oração, através dos ministérios de intercessão na vida da igreja. E hoje, dentro da proposta feita nessas sextas-feiras, nós estamos aí, vamos trabalhar a respeito daquilo que Deus tem feito na vida de servos, personagens da palavra de Deus que tiveram suas vidas dadas, transformadas pela ação de Deus. E hoje nós gostaríamos de estar falando sobre a vida de Ana. O texto nosso se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 1. Praticamente todo esse capítulo, ele vai falar a respeito de Ana, uma mulher prevaleceu e venceu através da oração. E a importância dessa sua vida, desse seu testemunho e dessa busca incessante de um milagre na sua vida através da oração. Para a gente contextualizar o momento que ela estava vivendo, o momento que ela estava vivendo, nós precisamos entender que Ana viveu ali na época, no período dos juízes, numa geração que não conheceu a Deus, a geração que nasceu já na terra Canaã, na terra conquistada, que não participou, que não presenciou, que não testemunhou os milagres que Deus fez no deserto. Mas é uma geração que já nasceu ali na terra prometida. O texto da palavra de Deus também lá em Juízes, capítulo 21, verso 25, diz que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então não tinha rei. Cada um tomava as decisões. Geralmente eram decisões erradas. Eram decisões que eram incoerentes com a fé que aquele povo tinha em Deus. Então, no seu dia a dia, havia aí uma deturpação que estava se degenerando espiritualmente por falta de conhecimento da palavra, conhecimento da ação de Deus na vida daquele povo. E nós temos aqui, nesse contexto, vai aparecer um sacerdote, o sacerdote Eli, que era o grande sacerdote daquela região, aquele que ministrava ali no tabernáculo. Vamos lembrar que não tinha o templo. O templo só foi construído na época de Salomão. Então eles adoravam a Deus, faziam seus sacrifícios no tabernáculo. Diz 1 Samuel, no capítulo 2, verso 12, diz: os filhos do sacerdote Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E os filhos de Eli, o sacerdote, o grande sacerdote, também eram sacerdotes. Também eram pastores espirituais do povo de Israel. E o texto nos diz que eles não se importavam com o Senhor. Como pode sacerdotes do Deus Altíssimo não se importar com o Senhor, com o Deus Altíssimo? E é nessa época, então, que Ana vai orar, vai fazer a sua oração, o seu clamor a Deus. Ana orou em uma época espiritualmente bastante difícil, de muita degradação espiritual, de muita apostasia, de muito desvio. Então é nessa época que ela ora, uma época terrível.
uma época em que as pessoas abandonaram a Deus, já não tinham mais um compromisso com Deus. E ali então, nesse contexto de adversidade, de apostasia, de pecado, de impiedade, é que Ana ora ao Senhor, buscando a sua presença. Ana também orou em uma época culturalmente hostil às mulheres, onde as mulheres eram hostilizadas na sociedade. O texto nos diz, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 e 2. Havia certo homem de Ramataim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tol, filho do efraimita Zuf. Esse homem, Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Então, era uma época muito difícil para a instituição família. Era uma época que era comum, no meio do povo de Israel, a prática da poligamia, onde o homem poderia ter mais que uma mulher. Era um tempo em que as famílias, elas estavam fragmentadas. Havia brigas, havia conflitos entre filhos que eram gerados dentro desses casamentos que eram construídos na poligamia. Eram várias famílias. E no caso aqui de Eucana, ele tinha duas famílias. Ele era casado com Ana, que não tinha filhos, e ele era casado com Penina, que tinha filhos. Portanto, era uma época muito hostil para as mulheres, onde as mulheres, elas eram como se fosse objeto. Elas não tinham muita importância. O homem era mais importante. Portanto, as mulheres eram submissas e viviam nessa situação de repressão dentro desse modelo de relacionamento de casamento que existia, dentro da poligamia, que tinham que aceitar e não podiam questionar de maneira nenhuma. Elas eram totalmente submissas ali a essas famílias, dentro desses relacionamentos. Então, uma época muito difícil, onde os israelitas, o povo de Deus, que adentrou a terra prometida, acabou se contaminando, acabou trazendo as práticas daqueles povos que foram conquistados ali na luta pela posse da terra prometida. Isso era comum, povos cananeus, a prática da poligamia. Eles acabaram assimilando isso e trazendo isso para dentro também do povo de Israel. Ana orou a Deus, mesmo sofrendo humilhações da sua rival. Ela tinha um problema sério, ela tinha um rival morando debaixo do mesmo teto, que a humilhava constantemente, que era Penina. A gente não sabe aquilo que Penina falava para Ana, mas eram palavras doloridas, eram palavras que machucavam. Uma coisa a gente sabe, Penina não era de Deus, porque gente de Deus não vai hostilizar outras pessoas, não vai humilhar outras pessoas, não vai machucar outras pessoas. E o texto diz, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Estava constantemente irritando, colocando em xeque a sua esterilidade, mostrando para as pessoas que ela era uma mulher estéril, que ela não podia ter a sua família, que ela não podia ter seus filhos, que ela jamais daria descendentes ao seu esposo. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava, Ana chorava e não comia. Ela entrava num estado de depressão. Ela chorava continuamente e ela não se alimentava, justamente por causa dessa dor emocional que ela estava sentindo, pelo fato de ser estéril e pelo fato de ser atacada
constantemente pela sua rival, a outra esposa de Eucana, que era Penina. Mas mesmo nesse ambiente adverso, mesmo nesse ambiente de humilhação, mesmo nesse ambiente de provocação, aquela mulher sempre prevalecia em oração. Jamais abandonou a prática da oração. Mesmo no meio de tantos problemas, de tantos conflitos, tantos confrontos, a oração era uma marca da sua vida. Ela constantemente orava ao Senhor. Ana orou a Deus, mesmo sendo desencorajada pelo seu marido. O texto, no versículo 5, diz: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O texto diz que Eucana amava Ana. Ele amava. E ele dava uma porção dupla para ela. Ele amava. Em nenhum momento diz que o marido não amava aquela esposa. Ele amava. Mesmo que o Senhor, e aqui ele coloca, né? Que Deus é que deixou aquela mulher estéril. Provavelmente aquela mulher não nasceu estéril. Mas no momento Deus permitiu aquela esterilidade na vida dela. Mesmo ela sendo estéril, e era um grande estigma para aquela sociedade, uma mulher estéril. Era uma mulher que carregava, né, uma marca, como se a esterilidade fosse o juízo de Deus sobre a sua vida, como se Deus estivesse trazendo uma maldição sobre a sua vida, se houvesse algum pecado na sua vida, e a esterilidade era o juízo de Deus sobre a sua vida. Mesmo assim, ela sofrendo, o seu marido a amava. O seu marido a amava. Mas a sua vida, ela era incompleta. Ela era esposa. Faltava alguma coisa na sua vida para completar a sua felicidade. Era ter um filho. A sua esterilidade provocava na sua vida angústia, ansiedade, e um sofrimento emocional bastante doloroso. Ela sofria com isso. Eucana, seu marido, está no verso 8, tá? Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele fazia esses questionamentos. Por que você fica chorando pelos cantos da casa? Por que você não come? Por que você não se alimenta? Por que você anda triste, angustiada, ansiosa? Por que esse sofrimento profundo na sua vida? Será que eu, seu esposo, não sou o melhor para você do que 10 filhos? Veja bem, por que ela foi desencorajada pelo seu marido? O que ela esperava do seu marido? Primeiro, ela esperava que seu marido chorasse com ela. Não a repreendesse, mas que chorasse com ela. Você está chorando aí, por causa da sua esterilidade? Ela queria que ele fosse solidário a ela. Que ele chorasse junto com ela. Ela vivia pelos cantos orando a Deus pelo milagre que ela esperava do seu marido. Que ele também se ajoelhasse juntamente com ela e orasse a Deus pelo milagre, para que o milagre acontecesse na sua vida. Mas ele não fazia isso. Ele dizia: será que eu não sou mais importante para você do que 10 filhos? Será que você não vê dessa forma? Mas ela não queria. Ela queria um marido que a compreendesse, um marido que chorasse com ela, um marido que orasse com ela para que o milagre acontecesse na sua vida. Ele não orava com ela. Ele não participava com ela dos momentos mais difíceis, mais angustiantes,
de lutas, choro, de lamento. Ele não participava desses momentos com a Ana. Ela enfrentava dificuldades dentro da sua casa, primeiro com a sua rival, que a provocava constantemente por ela ser estéril. E segundo, pelo seu marido. A desencorajava a estar orando, buscando a presença de Deus. Não era o marido que dizia, não, você tem que fazer isso mesmo. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar pelo milagre. Porque ele fazia parte do processo. Ele também seria pai do filho de Ana, filhos de Ana. Mas ela sofria, dentro da sua própria casa, a luta com a sua rival, com o seu marido. E Ana, então, ela vai para a casa de Deus. A Ana vai para a igreja. Ana orou ao Senhor mesmo sendo acusada injustamente dentro da casa de Deus. Então ela vai para a casa de Deus para orar, para buscar a presença de Deus. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso 12 e 14 diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, sacerdote Eli, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha só, Ana tem problema com a rival na sua casa. Ana tem problema com o seu marido em casa. Agora Ana tem problema com o pastor da igreja. Se fosse presbiteriana, já tinha saído da igreja. Ana tem problema com o pastor da igreja, lá com o sacerdote Eli. Eli fala isso para ela. Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Aquela mulher estava ali, orando, balbuciando, e o pastor de olho na irmã. E olhando, observando. Talvez ele pensou, essa mulher é da turma do corote. Da turma do corote. Está só tomando todas. Está julgando aquela mulher. Achando que ela estava embriagada. Ele não só achou, como ele falou isso para ela. Abandone o vinho, abandone a bebida. Você precisa abandonar essa sua prática. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Verso 16. E Ana estava sendo acusada injustamente pelo sacerdote. Ela expõe isso. Estou embriagada, eu não bebi vinho, nenhuma bebida fermentada, mas eu estou me derramando diante do Senhor, eu derramo a minha alma, porque eu estou vivendo em grande angústia, em grande tristeza. Imaginando a figura, daquele Eli. O texto nos diz que ele roubava a gordura que ia para o sacrifício. Ao invés de queimar a gordura do sacrifício, Eli e os seus 2 filhos, lá que também são sacerdotes, roubavam a gordura. Eu fico imaginando o tamanho daquele homem, devia ser um 4x4, cabine dupla. Tanto comer a gordura, ia para o holocausto, mas ele não queimava, eles comiam aquilo. Deus repreendia aqueles homens, aqueles sacerdotes, por essa prática. Por furtar
aquilo que era oferecido no altar de Deus. Ana creu na palavra do Senhor Deus, mesmo antes de ver a mudança das circunstâncias. Ela creu, mesmo antes das coisas acontecerem na sua vida, mesmo antes do milagre acontecer, ela creu. Geralmente nós queremos ver primeiro o milagre para depois crer. E ela inverteu. Ela creu. Ela disse: não, o Senhor pode fazer isso. Eu vou tomar posse disso e eu vou continuar em oração. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer um milagre na minha vida. Não só pode, como Ele vai fazer um milagre na minha vida. Eu creio nisso, eu tomo posse dessa promessa na minha vida. Aí, o sacerdote caiu em si. O sacerdote, o pastor da igreja ali, ele caiu em si naquele momento. Ele viu a aflição daquela mulher, ele viu aquela alma se derramando diante do altar, ele viu que realmente aquilo era de Deus, e ele disse para ela, palavra pastoral. Agora ele se transforma no pastor, do profeta de Deus, do homem de Deus, no ungido de Deus, e diz para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha só que maravilha. Olha a mudança. Também no coração daquele homem, também no coração daquele sacerdote. Percebe, né? Que através daquele testemunho que Ana estava dando de perseverar na casa de Deus, seu coração também muda. Ele diz: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Havia uma mudança. Havia uma mudança, houve uma transformação na vida dela, naquele dia que ela foi ao templo, que ela foi à igreja. E olha que ela chegou numa situação terrível. Se a gente imaginar que aquele homem a acusou injustamente de ela estar embriagada. E a gente esperava daquela mulher voltar para casa pior do que ela veio da igreja. Mas foi o contrário. Ela saiu muito melhor. Ela saiu transformada ali naquele momento, dentro daquele tabernáculo, dentro daquela igreja. Ela viu sua vida ser totalmente mudada. Tem gente que adoeceu a alma, porque um dia alguém a difamou, alguém a julgou, alguém a condenou, enquanto a pessoa era inocente. Ana não se apropriou daquele julgamento do sacerdote Eli. Ela não tomou posse daquele julgamento. Falou: não, realmente eu tomei umas antes de vir, passei ali no boteco, tomei umas, estou vindo aqui para a igreja. Não. Ela não abrigou aquilo dentro do seu. Ela podia ter ficado ressentida, magoada, mas ela não fez isso. Ela não deixou aquilo tomar o lugar da esperança que havia dentro dela, onde ela foi buscar um milagre. Ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para o que as pessoas falaram, ela não olhou para os julgamentos que as pessoas fizeram. Agora, o mesmo sacerdote que acusou é o profeta de Deus. Falou para ela: vá em paz, o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Ana pegou aquela promessa, aquela bênção sacerdotal, aquela bênção, né? E foi para sua casa, tomando posse da promessa de Deus. E aqui a gente precisa pensar que muitas vezes os nossos cultos, eles sempre terminam com a bênção apostólica. E nós colocamos as nossas mãos nesse sentido, mostrando que nós estamos tomando posse daquela bênção que é ministrada sobre as nossas vidas. Isso faz muita diferença nas nossas vidas. Às vezes a gente fala: mas é um ato automático e todo culto termina com a bênção. Não é. O sacerdote, o pastor que está ministrando, ele está abençoando o povo de Deus.
E todas as vezes que recebermos, né, essa bênção, tomamos posse dessa bênção. Porque é o milagre de Deus acontecendo nas nossas vidas. E Ele fez essa bênção sacerdotal sobre a vida dela. Se vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda tudo que você pediu. Ana tomou posse naquele instante das promessas de Deus. Porque já não era mais aquele sacerdote que havia julgado, mas é o sacerdote que a havia abençoado naquele instante. Deus faz algo maravilhoso. E ela foi curada naquele instante, fisicamente, né? Ali, com certeza, a sua esterilidade cessou. Ela foi curada emocionalmente, os ataques que ela recebia da sua rival, o encorajamento do seu marido, e também espiritualmente, pelas palavras que o sacerdote tinha, num primeiro momento, falado sobre ela. O seu rosto, o texto diz, já não estava mais abatido. Houve uma mudança no interior que refletiu no seu exterior. Aquela mudança era algo real, verdadeiro, porque o que mudou dentro dela refletiu no seu exterior, refletiu no seu rosto. Concluindo aqui, o texto ele vai seguir e diz: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E lá no capítulo 2 de 1 Samuel, não ficou por aí. A bênção foi muito maior. Ela não ficou só num filho. O texto diz: o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha que maravilha, bênção completa. Ela pediu um filho, Deus deu 3, mais 2 meninas. Milagre maravilhoso que Deus operou na vida daquela mulher. Então, para nossa reflexão, para pensarmos durante nossos dias, para refletirmos nessa noite, o Senhor muda seu rosto e o seu semblante já não era mais. Deus faz a obra no nosso coração, algo acontece por completo. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que aconteça, não importa o que as pessoas fazem, que as pessoas falam, mas o importante é a ação de Deus nas nossas vidas. Deus possa abençoar. Se você tem buscado nessa noite, como Ana, um milagre, creia, tome posse desse milagre, que ele vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Ana, milhares de Anas estão recebendo nesse instante a bênção do Senhor em nome de Jesus. O milagre está chegando em suas vidas. Amém? Nós agradecemos ao nosso Deus por esse momento. Senhor, nós vamos, que a Tua palavra vem nos ensinar que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que faz maravilhas, opera milagres nas nossas vidas. Obrigado por essa companhia tão especial, Pai. E obrigado por o Senhor fazer tudo isso nas nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passamos a palavra ao pastor.